Então, sim, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Com vocês. É um prazer estar aqui novamente. Hoje nós vamos começar a terceira aula da matéria de sistema notarial. Hoje nós vamos ver sobre o registro dos contratos de compra e venda, locação. Quanto é importante, né, se registrar as transações negociais no cartório de registros de documentos e títulos, ainda que não produza, no caso, né, você só se torna proprietário de um imóvel quando você registra a escritura pública de compra e venda no cartório de registro de imóveis, mas a escritura pública de compra e venda, por exemplo, você pode usar ela para comprovar o uso capião, o título de boa-fé. Você pode usar, por exemplo, este contrato, no caso do proprietário anterior, vender e a pessoa não pagar, você pode usar esse contrato de compromisso de compra e venda que foi registrado no cartório para executar esse contrato de compromisso de compra e venda, porque contrato de compra e venda só se for à vista. Vamos dar uma repassada aqui como que funcionam as nomenclaturas corretas de um contrato. Isso parece irrelevante a princípio, mas faz toda a diferença. Isso mostra que você sabe o que você está fazendo, você sabe a diferença básica entre uma coisa e outra. Por exemplo, promessa de compra e venda é para imóveis na planta. Isso. Contrato de compra e venda é para imóveis que já existem, não é um futuro, não é o direito futuro, né? Porque um compromisso de compra e venda, esse imóvel ainda vai ganhar vida. Quando o imóvel já existe, já está construído, é sempre um contrato de compra e venda, tá? Aí pode ser pagamento a prazo ou à vista. E é importante que se faça escritura pública de compra e venda. É possível fazer uma escritura pública com os itens a serem recebidos? Sim. É possível você fazer uma escritura pública de pagamento a prazo, por exemplo. Você vai constar no registro, nessa escritura pública que já foi feito parte do pagamento e outro pagamento em data futura será feito, e essa quitação vai servir de força, dando plena e restrita quitação, para você levar essa escritura pública, que consta, né, tá lá que o pagamento está sendo a prazo, então ela não está cumprida, mas assim que o último pagamento for feito, a pessoa, o vendedor, no caso, vai dar uma declaração de quitação, você vai pegar essa declaração de quitação e a escritura pública que foi feita e levar no cartório de registro de imóveis. Você não precisa fazer uma outra escritura pública falando que o que está escrito lá foi cumprido. Você precisa apenas de uma certidão de quitação. A mesma coisa, por exemplo, num imóvel que é financiado. Imóvel financiado, se vocês forem pegar a escritura pública desse imóvel, tá lá, né? Um antigo proprietário vende para fulano de tal, aí vai estar lá assim, alienação fiduciária. Alienação fiduciária que é o quê? Você deu o bem garantia de pagamento. O banco te emprestou, aí normalmente em garantia fiduciária vai estar lá o nome do banco, né? Que você financiou o imóvel, ou alguém que te emprestou dinheiro para esse imóvel, e vai estar lá a garantia fiduciária. E quando você termina de pagar o banco, você vai no banco, eles emitem uma carta de quitação
e aí você leva lá no cartório de registro de imóveis, você não precisa fazer uma nova escritura, vai ser averbado naquela escritura que houve a plena e restrita quitação da dívida e aquela garantia fiduciária está extinta. Por quê? Porque a obrigação principal, que era o pagamento, né, das parcelas do financiamento, foi plenamente quitado. É assim que funciona numa escritura pública que consta pagamento a prazo. É totalmente válido e muito seguro, né? Você tem uma segurança jurídica extra quando você vai fazer um contrato de compra e venda entre particulares e faz uma escritura pública, ainda que seja pagamento a prazo. Nós vamos ver sobre a documentação. Por exemplo, a primeira coisa que a gente, das matérias que a gente vai ver também, que a gente vai poder explorar com maior, poder conversar um pouco mais, que é muito interessante e que está muito presente nos dias atuais, é a incorporação imobiliária. Como essa incorporação imobiliária ela é feita? A gente vai ver que uma das etapas é justamente você registrar no cartório de registro de imóveis essa incorporação. Por quê? Porque você precisa do proprietário, a gente precisa de 3 pessoas, do proprietário, do incorporador, que não necessariamente precisa ser o construtor, ou pode ser, e o construtor. Mas antes de você vender, porque é o que acontece, né? O contrato correto é compromisso de compra e venda dessas casas, né? Desse empreendimento imobiliário, né? No caso, normalmente, imóveis na planta, a gente está falando de condomínio edilício, a gente está falando de prédios. Para esses prédios serem comercializados, eles têm que estar registrado, tem que fazer na escritura pública dele, tem que estar constando todo o projeto, a gente vai ver isso mais detalhadamente, mas tem que ter o projeto arquitetônico, tem que estar aprovado pela prefeitura, tem que ter todas as licenças, né, ambientais e corpo de bombeiro e tudo mais que se faça necessário, e a gente também vai precisar dos contratos de compromisso de compra e venda, e esse compromisso de compra e venda, ele é feito no cartório de registros de títulos, e depois, posteriormente, ele é levado para registro no cartório de registro de imóveis. Então, sempre nós vamos passar por 2 etapas diferentes. E o registro em si, ele é essencial porque nós vamos ver, ele vai trazer autenticidade para esses contratos. Então, um contrato é comum da gente ver que um contrato de compra e venda, por exemplo, ele pode ser feito um contrato de gaveta, vocês concordam comigo? Que é o que é assim, muito utilizado, é um contrato de gaveta. Esse contrato de gaveta, ele tem validade? Ele tem validade, mas ele tem validade só entre as partes. Muita gente, assim, que é leiga ou que quer dar uma de esperto,
isso já aconteceu, eu já vi também, fala assim, não, mas a gente não registrou não precisa de registrar esse contrato de compra e venda no cartório, não, porque senão você vai ter que pagar despesa. E aí a pessoa, né, desconhecendo a lei, que é isso que na maior parte das vezes acontece, a pessoa desconhece a lei, ela aceita fazer isso. Mas quando ela aceita fazer isso, o que que acontece? Posteriormente, na hora que ela vai lá, paga tudo e ela quer regularizar esse imóvel, eu já vi acontecendo que a pessoa some no mundo. Aí você nunca mais acha essa bendita pessoa, porque ela só simplesmente vai sumir no mapa. E aí, como você não tem uma escritura pública de compra e venda, o que que é feito? Você vai perder esse direito? Não, você vai fazer o seguinte, você vai entrar com uma ação, né, que chama uma ação de adjudicação compulsória, você vai provar o título válido, e aí você vai obrigar aquela pessoa, você vai intimar ela no processo, obrigar ela a apresentar e assinar a transferência da propriedade, mas se ela realmente tiver sumido e você não achar mais essa pessoa, o juiz vai, lá no final do processo, lógico, que é uma ação de adjudicação compulsória, ele vai falar assim, cartório, ela já provou titularidade, a outra parte não se manifestou, transfira a propriedade para o nome dela. Mas o correto é que quando você vai fazer um contrato de compra e venda, você faça o contrato de compra e venda, vá até o cartório de registro de títulos e faça uma escritura pública de compra e venda, e posteriormente você leva essa escritura pública de compra e venda para o cartório de registro de imóveis. E aí, então, você é proprietário. Antes disso, você é possuidor. Então, no Brasil, existem muitas pessoas que têm a posse, mas não a propriedade. Propriedade, obrigatoriamente, só existe um jeito de você ser proprietário. Quando seu nome está escrito, registrado a compra no cartório de registros de imóveis. Te interromper. Oi. O primeiro slide, é isso mesmo? Sim, eu ainda estou. Eu vou passar. Eu achei que não estava passando. Não, eu estava na introdução. Eu já vou passar já. Aí, agora a gente vai começar com o que o que eu trouxe de escrito nos slides. O que é o registro de títulos e documentos? O que é o conceito, né? Eu já expliquei o quão essencial é o cartório de registro de títulos e documentos, com tudo que eu já falei, toda a segurança que isso traz. Ainda que, quando a gente está falando de imóveis, para você ter uma segurança jurídica completa, você ainda tem aqui no cartório de registro de títulos de imóveis, que é diferente, mas só de você já fazer essa etapa aqui de registrar no cartório de registro de títulos, você já tem uma segurança jurídica maior do que você simplesmente ter um contrato de gaveta. Vamos dizer que vai facilitar a vida. Porque também, eu até não eu não falei, né, mas dessa hipótese, mas já vi acontecer que tem um contrato de gaveta e aí a pessoa tem uma índole, um caráter duvidoso, para dizer o mínimo. Ela vende para você e passa 2 meses ali, ela vende para outra pessoa o mesmo imóvel. O que acontece? A lei fala que proprietário é quem registra o contrato de compra e venda no cartório de registro de imóveis. E se essa pessoa que vendeu para você e vendeu para outra pessoa, você comprou 2 meses antes dessa pessoa. Se a pessoa X comprou.
E a pessoa Y também comprou. Só que a pessoa Y registrou no cartório de registro de imóveis. Aí a pessoa X vai falar assim: ah, não, mas eu comprei primeiro. Mas a justiça entende que só é proprietário quem registra. Aí só caberia essa pessoa X ir atrás da pessoa de má índole que vendeu para ela para recuperar esse dinheiro. Ela não pode ter a propriedade, porque é proprietário quem registra. Por isso que é tão importante você registrar no cartório de registro de imóveis a escritura pública de compra e venda. A gente vai ver mais para frente que só existe uma possibilidade de ser um contrato de gaveta sem estar registrado no cartório de registro de imóveis ser aceito, que é quando esse imóvel, a lei vai falar que imóveis abaixo de 30 salários mínimos não precisa de escritura pública de compra e venda, é dispensável. Mas assim, é difícil você achar um imóvel que custe menos do que 30 salários mínimos hoje em dia. Mas se você achar, tá tudo certo. Não precisa fazer escritura pública de compra e venda. Só você pegar um contrato de compra e venda, as partes assinam, você leva lá no cartório de registro de imóveis e ele vai registrar. Custou mais do que 30 salários mínimos, tem que fazer lá no cartório de registro de títulos e documentos uma escritura pública de compra e venda. Ou de promessa de compra e venda, né, gente? Que quando a gente está falando de prédios, né, normalmente condomínio edilício, aí você vai fazer uma escritura pública de promessa de compra e venda, né? Registro de títulos e documentos, RTD. Conceito e função. O registro de títulos e documentos é o cartório da prova e da publicidade. Nem tudo vai para o registro de imóveis, mas tudo que precisa valer contra terceiros pode passar pelo registro de títulos e documentos. É o que eu falei, nem tudo vai para o registro de imóveis, correto? O que vai para o registro de imóveis? Vai a escritura pública de compra e venda. A escritura pública de compra e venda vai lá para o cartório de registro de imóveis. Mas pode acontecer, por exemplo, que você não quer fazer uma escritura pública de compra e venda com valorizar receber. Você quer fazer uma escritura pública de compra e venda quando já tiver quitado. A pessoa que você quer vender uma casa, você vai comprar dela, fala, não, vou te pagar parcelado. Mas você faz a escritura pública de compra e venda e coloca lá que eu vou pagar parcelado. Ele falou assim, não, escritura pública só faça depois que estiver quitado. Beleza, às vezes o negócio é bom, você não vai perder o negócio. O que você faz para ter garantia? Você vai registrar o contrato que vocês fizeram de compromisso de compra e venda, ou de compra e venda e pagamento parcelado, aonde vai registrar esse contrato no cartório de registro de títulos e documento, porque é um documento entre vocês. Existe uma manifestação clara de vontade entre as partes e se pressupõe a boa-fé entre as partes, né? Então, esse documento vai ter validade entre vocês e se, por exemplo, assim, se contra terceiros, vamos dar um exemplo, aí você comprou, você ainda está pagando e você está dentro desse imóvel. Ok? Aí você já está morando lá. E aí, essa mesma pessoa que eu dei o exemplo que tem má índole, ela vende para outra pessoa e essa pessoa vai na fé achando que ela não tem ninguém morando lá. Ela chega lá num belo dia de manhã com um caminhão da mudança. Aí você tá lá e falou: não, comprei. Não, eu entendi que você comprou, mas você registrou? Ela, não registrei ainda não, vou registrar, mas ele falou que eu já podia passar para dentro, porque eu já paguei o meu
Eu já paguei inteirinho o imóvel, só não registrei ainda, mas semana que vem já está marcado para a gente ir lá no cartório e registrar uma escritura pública de compra e venda. Semana que vem vai ser feita a escritura pública de compra e venda. Você vai falar para ele assim, não, mas olha, é oponível contra terceiros porque eu tenho um contrato. Ainda que não tenha feito uma escritura pública de compra e venda, que foi o que ele me prometeu, eu tenho um documento que foi assinado, um contrato que está assinado, que está registrado em cartório, que eu vou pagar ele, eu estou pagando ele ainda. E aí, o que acontece nesse caso? Essa pessoa não vai poder alegar desconhecimento do negócio. Ou seja, vai valer contra ele. Por quê? Porque ele tomou conhecimento. Se ele tomou conhecimento, você tem boa fé, depois que você comunicou ele, quem pressupõe quem tem a má fé? Quem tem a má fé é a pessoa que sabe que você comprou e mesmo assim vai lá e vai registrar. Aí, isso é cabível de discussões. Ou então, é oponível também contra terceiros. Eu vou dar um outro exemplo. Invadiu, pulou o muro da casa onde você já tem contrato, né, de compra, de compromisso de compra e venda, e aí você está pagando parcelado, e aí a pessoa invade. Eu, como já tenho um contrato, eu tenho um título de posse, propriedade é só quando registra no cartório de registro de imóveis, mas antes disso você tem a posse. E aí, na hora que você tem a posse, você pode, por exemplo, expulsar essa pessoa que invadiu a sua casa. Você pode fazer uma reintegração de posse. Você saiu para viajar e uma pessoa entrou na sua casa. Apesar de você não ter a propriedade, você tem a posse, você tem um justo título. Então, você pode pedir uma reintegração de posse, por exemplo. Quais são as funções principais, né, do registro de títulos e documentos? A função principal é da publicidade, autenticidade e a conservação. Porque, uma vez registrado, entende-se que todo mundo deveria saber, tem efeito erga omnes. A autenticidade pressupõe que aquilo que está escrito é a verdade, e a conservação. Aqui, a autenticidade, gente, ela é relativa, viu? Essa fé pública, ela é relativa, nunca é absoluta. Mas o que acontece quando ela é relativa? Tem que provar que é falso quem está falando que é mentira. Quando alguma coisa goza de fé pública, você já virou instrumento, ou senão assim, servidor público goza de fé pública, advogado goza de fé pública, juiz, qualquer delegado, policial, qualquer função de hierarquia, qualquer função governamental, em algumas funções, essas pessoas, né, gozam de fé pública. Vocês vão ver, eu acho que vocês já viram, se não viram, vocês terão a oportunidade de ver, falar, tal pessoa goza de fé pública, tal documento goza de fé pública. O que é fé pública? O cartório, ele tem fé pública, tem uma autenticidade, pressupõe que aquilo ali que foi registrado é verdade, mas essa fé pública é sempre relativa. Não quer dizer que está lá, aí é verdade e pronto, acabou. Não. Pode até ser mentira, mas é quem tem que provar que é mentira. Nunca é a pessoa que tem a fé pública relativa, é sempre a outra que está alegando que aquilo ali é falso. Por exemplo, se um contrato de compra e venda é feito, é registrado, aí depois eu vou falar assim, não, mas esse contrato aqui não corresponde à realidade dos fatos. Aí quem que tem que provar
que não corresponde ao cartório, que tem que provar que fez coisa errada? Não é o cartório que tem que provar que fez coisa errada. Eu tenho que provar, a parte que alega, tem que provar que o que está sendo discutido, o que está naquele documento ali, não corresponde com a veracidade. E a conservação, porque uma vez registrado, não perde a validade, né? Outro ponto, aqui eu trouxe alguns exemplos, mas eu já falei bastante sobre eles, eu não vou me alongar aqui. No caso de contrato particular de compra e venda, contrato de locação, confissão de dívida, notificação extrajudicial. Sem o registro, por exemplo, assim, confissão de dívida, você vai registrar lá no cartório de registro de imóveis, não tem nada a ver, mas é um título válido. Por quê? Porque está registrado no cartório de registro de títulos e documentos, confissão de dívida, também, notificação extrajudicial, também, essa confissão de dívida, notificação extrajudicial é no cartório de protestos de títulos e documentos. Aqui na minha cidade tem um cartório que faz só isso. Tem 2 cartórios que registram títulos e documentos. Tem um cartório que registra cartório de registro de imóveis e tem um cartório de protestos e títulos, que são o quê? Essas confissões de dívidas, essas notificações extrajudiciais, o protesto de nome é feito nesse cartório, é um cartório específico para isso, mas às vezes pode acontecer que na cidade que você está, não tem essa divisão, mas se tiver, cada um cuida de uma coisa diferente. A escritura pública é o nascimento jurídico do negócio imobiliário. Sem ela, não há transmissão válida de imóveis acima de 30 salários mínimos. Eu até já falei sobre isso. Não tem como você ser proprietário sem antes fazer 2 etapas. Registrar o contrato de compra e venda no cartório de registros de títulos e documentos. Quando você registra você faz você registrou o contrato e fez uma escritura pública de compra e venda, ou de promessa de compra e venda. Aí, uma vez feita essa escritura pública, se está quitado você já leva no cartório de registros de imóveis, para você, a pessoa que comprou, o comprador, ter a propriedade. Antes disso, é posse. Documentos exigidos para fazer uma escritura pública, de compra e venda. Você vai precisar dos documentos pessoais das pessoas envolvidas nesse negócio, as certidões. As certidões precisa ser do imóvel, das pessoas, a matrícula atualizada do imóvel. Essa certidão chama certidão repercussória de imóvel, ou, se não, certidão vintenária, depende, ou certidão de interteor do imóvel. Dependendo do negócio, por exemplo, se é um negócio que envolve um terreno ou um imóvel já construído muito antigo, o que a gente faz? Isso chama due diligence, né? Você que às vezes vai trabalhar vai ser um corretor, ou vai ser técnico em transações imobiliárias, ou vai mexer com alguma coisa que envolva transações de imóveis, o que você tem que tomar cuidado na hora que vai ser elaborado uma escritura pública, ou até antes disso, né? O ideal é que quando você vai confeccionar um contrato de compra e venda, ou promessa de compra e venda, você verifique essa documentação. O que seria essa documentação? Os documentos pessoais, as certidões
de antecedentes, tá, gente? De dívidas trabalhistas. Aqui, essas certidões, normalmente a gente pede certidões da vara do trabalho, certidões cíveis e criminais. Pede todas as certidões. Para você entender o histórico da pessoa. Por exemplo, porque se ela tem, o proprietário do imóvel, ele tem ações trabalhistas, pode ser que nessas ações trabalhistas estão executando o imóvel que ele está tentando te vender. Ou então ele tem execuções civis, de dívidas civis, e tem a ver com o que está sendo... E pode ter pedido a penhora do imóvel que ele está tentando te vender. Então, sim, certidões das pessoas envolvidas é sempre necessário. Também certidões do imóvel, né? Além da matrícula atualizada do imóvel, você pede as certidões vintenária. Vintenária vai vir os 20 anos de vida desse imóvel. Por isso, assim, quando a gente está falando de imóveis muito antigos, vai pegar a vida pregressa de 20 anos atrás, todas as cadeias de transações nos últimos 20 anos. Às vezes, esse imóvel nem tem 20 anos. Aí você vai pedir uma certidão vintenária? Não, mas você vai pedir a certidão de ônus reais, né? Você vai pedir uma certidão negativa de ônus. Por quê? Porque você vai falar nessa certidão atualizada que não tem penhora na matrícula desse imóvel. Porque se tiver penhora na matrícula desse imóvel, não vai ser possível fazer o contrato de compra e venda, porque não é viável, né? Não é que não é possível. Você até pode fazer, mas aí você negocia um valor abaixo, você assume o risco, porque se for de fato penhorado, você vai perder, se for concretizada essa penhora, você vai perder o imóvel, vai perder o investimento. Então, assim, são muitas variáveis que todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo. Então, você é um ótimo profissional, vai pedir certidões, todos os tipos de certidões, imóveis antigos, certidão vintenária, não tem 20 anos, não tem como você pedir de 20 anos, peça as certidões negativas de ônus, aí essa negativa de ônus aqui é do próprio imóvel, tá? A matrícula atualizada desse imóvel, o ITBI, porque o que acontece aqui, gente, por mais que pareça ridículo, nem todos os imóveis têm matrícula, viu? O Brasil é muito grande, existe há muito tempo, e a obrigatoriedade da matrícula do imóvel, ela é mais recente do que parece, ok? Ela não tem tantos anos assim, não. Imóveis muito antigos, às vezes, não tem matrícula de imóvel, tem transcrições. Teve um caso que eu fui fazer um inventário e a gente foi pegar, né? Eu fui pegar os documentos desse imóvel e eu verifiquei que não existia matrícula desse imóvel. E aí eu fui no cartório para ver a transcrição desse imóvel e tinha mais um problema. Para você ver que a gente acha que não é uma coisa que acontece, mas acontece bastante. É que nesse caso, vou contar a situação desse caso da minha cliente, é o quê? O imóvel ele era bem antigo, ele foi adquirido em 73. Em 73 ainda não existia a obrigatoriedade da matrícula do imóvel. E o que acontece? Ele foi adquirido em 73 e aí em 80, agora eu não vou saber a data exata, mas foi meados de 80. Houve uma mudança no nome da rua onde estava esse imóvel, ok? Aí o nome dessa rua mudou, não era mais. Aí o que estava na transcrição era o nome de uma rua, mas só que ele morava
em outra rua. Aí, o que acontece? Na hora que a gente foi regularizar isso, que eu cheguei lá no cartório para regularizar, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir na prefeitura, pegar uma certidão para que eles constassem que realmente o nome da rua mudou, porque não era mais aquele nome, era um nome X, quando a pessoa falecida comprou o imóvel, e aí depois, em outra década, mudou o nome da rua e que ele era proprietário do imóvel, da rua tal, do número tal. E com isso eu levei no cartório de registro de imóveis e foi aberta uma matrícula para a transcrição de compra e venda. Porque lá no cartório de registro de imóveis só tinha o quê? Tinha só só tinha a transcrição não tinha uma matrícula aberta ainda. Aí foi aberta uma matrícula para esse imóvel, que antes só tinha transcrição, não tinha matrícula. E a guia de TBI, né? Também vai precisar, que é o imposto de transmissão de bens imóveis. Um erro comum, que é o contrato particular, que é diferente de escritura pública, que é diferente de registro, mas a gente já falou bastante sobre isso. Não vamos voltar mais aqui. Só para recapitular, contrato particular, aí você vai lá no cartório de registro de títulos e documentos e vira um documento válido Aí, depois que virou um documento válido, você vai fazer uma escritura pública de compra e venda, porque nessa escritura pública de compra e venda você tem a posse. Aí, para transformar em propriedade, você precisa registrar a escritura pública onde? No cartório de registro de imóveis. Então, você é proprietário. Muito bem. Agora, ninguém mais vai errar. Só é proprietário quem registra a escritura pública no cartório de registro de imóveis. A não ser que esse imóvel que você comprou custe menos de 30 salários mínimos, que é um pouco difícil. Se você achar um imóvel que custa menos de 30 salários mínimos, passa a dica aí para a gente, porque é um bom investimento. Mas, seguindo com a aula, agora nós vamos falar sobre o condomínio edilício, que foi o que eu falei no começo da aula, né, na introdução da aula, um resumão sobre o que seria a aula. Condomínio edilício é um condomínio, ele não nasce da vontade do incorporador, ele nasce do registro, disciplinado pela Lei 4.591 de 64, e no Código Civil, a instituição de condomínio se refere ao condomínio de prédios, e é o momento em que ele passa a ter existência jurídica. Desse modo, possibilita a realização de negócios jurídicos, como, por exemplo, a venda do edifício. Entre outros, a instituição pode ocorrer antes da venda dos apartamentos. Neste caso, haverá a instituição de condomínio tendo um único proprietário, que será o incorporador. Regra geral, primeiro você institui esse condomínio para registrar lá no cartório de registro de imóveis a incorporação. E aí depois, quando tiver moradores, você vai e altera a convenção condominial. Mas tem que ter uma convenção condominial que é padrão para você registrar, né? Aí você pega e registra. Para o registro do condomínio edilício, a gente precisa se atentar a algumas coisas, que é o quê? A instituição do condomínio, a convenção condominial e, por último, o registro no cartório de registro de imóveis. Agora a gente vai ver um pouquinho, né, sobre cada momento em que isso acontece. Então, como é que se institui o condomínio? É a existência de um imóvel base. Tudo começa com um imóvel, né? Claro. Ou pode ser já construído, porque se você vai fazer um condomínio, ele não existe só porque existe um prédio, tá, gente? Pode existir um prédio
Assim como existe o loteamento, que isso não é raro, aí a pessoa está vendendo lá um loteamento. Ô, gente, estou vendendo loteamento, vamos comprar lotes. Aí você vê, isso não é um loteamento. Por quê? Porque não seguiu as regras estabelecidas pela lei de loteamentos. Não seguiu. Então, não é um loteamento. Assim, se não seguir a lei 4.591, ainda que você erga um prédio, coloque pessoas para morar lá, ainda não é um condomínio edilício. Para ser um condomínio edilício, você tem que seguir passos e regras. Mas, para nascer um condomínio, primeiro você precisa de um imóvel. Pode ser ou a construção já pronta, ou então um terreno, que aí volta lá no começo da aula, né? Que é o contrato de compromisso de compra e venda. O contrato de compromisso de compra e venda é para imóveis na planta, nunca para imóveis que já estão construídos. É único, um imóvel único, que é uma unidade com uma matrícula única, só tem uma matrícula. A construção ou projeto aprovado. Aí, você ou vai apresentar a construção para regularizar, ou então você precisa de um projeto arquitetônico, e aí você leva na prefeitura, vai ter aprovação desse projeto, você vai pagar, pagar pelas licenças de bombeiro, licença ambiental, licença da prefeitura, porque você vai mostrar para eles que está respeitando todas as delimitações. E aí, depois disso, a instituição desse condomínio ocorre após a construção ou na planta, quando a gente está falando de incorporação imobiliária. É necessário, o que eu acabei de falar, projeto aprovado pela prefeitura e habite-se quando a obra estiver concluída. Esse habite-se, gente, por exemplo, ele não vem aqui quando a gente está falando de terreno ou numa incorporação imobiliária que está nascendo, né? Para imóveis na planta. Venda de imóveis na planta não tem habite-se. Habite-se é só quando já tem uma construção existente, ou se não, quando a incorporação imobiliária, quando esses imóveis que são na planta finalmente saem da planta e se tornam um condomínio edilício. E aí, depois que toda a construção é finalizada, existe uma avaliação prévia que é feito pelos órgãos, né, no caso a prefeitura, todo mundo que está envolvido no negócio, aí a prefeitura vai lá, vai verificar se foram atendidas todas as normas legais, e aí ela vai te dar o habite, né, que beleza, tá pronto. Não só a prefeitura, mas os órgãos de defesa, por exemplo, o Corpo de Bombeiro tem que ir lá fazer uma vistoria. Isso aqui tem saída de emergência, tem tal. Tudo que é necessário. Tá tudo correto nos órgãos? Então, você tem um habite. A elaboração dos atos de constituição do condomínio. Como é que ele funciona? O ato de instituição, ele deve conter obrigatoriamente. Lembre-se aqui, né, que para ocorrer essa instituição, você precisa de seguir alguns passos. Quais são esses passos? A identificação das unidades autônomas. E isso vem junto com tem que ser apresentado junto com o projeto arquitetônico também e junto com as licenças, viu, gente? A identificação das unidades autônomas, isso aqui você vai levar lá para o cartório, só para dar uma explicada, isso aqui você vai levar para o cartório de registro de imóveis, para você receber autorização. Identificação das unidades autônomas, o número do apartamento ou sala, área privativa, área comum, fração ideal do terreno. A discriminação dessas partes comuns,
que é o hall, a escada, telhados, elevadores, garagens, se é comum ou é privativa. Aqui, quando a gente está falando de garagens, por exemplo, elas podem ser consideradas unidades autônomas. O que isso quer dizer? Que tem matrícula separada, ok? Ela não está englobada lá na matrícula do seu imóvel, porque você tem a matrícula do imóvel e tem a matrícula de garagem. Inclusive, isso é tema, né, para debate no mundo jurídico, se é possível vender somente a garagem para terceiros. Como a garagem é autônoma, tem uma outra inscrição, não tem nada a ver com apartamento, eu posso vender para terceiro? Posso ou não? Aí, o que vai mandar esse impedimento? Se está lá no... se está na convenção condominial. Convenção condominial. Não está na convenção condominial, posso vender para terceiros. Por isso, assim, tem que tomar um certo cuidado. Normalmente, o que a lei vai falar, o que a convenção de condomínios trazem, via de regra, que essas vagas de garagem podem, quando autônomas, podem ser vendidas prioritariamente, primeiro para os condôminos, assim como apartamentos, eles são vendidos primeiro, oferecidos primeiro para os condôminos. Os condôminos não têm intenção de comprar o apartamento ou a sala comercial, aí é vendido para terceiros. Mas para instituir esse condomínio, a gente precisa da identificação de cada um. Esse condomínio edilício que eu estou montando tem 100 apartamentos, a numeração vai ser de 1 a 100, o lado direito, os números pares, e a torre direita, números pares, a torre direita não, o lado direito da torre, números pares, o lado esquerdo da torre, números ímpares. Qual é a área privativa? Aí vai ter 1.000 metros, 100.000 metros de área privativa. Nossa, exagerei, né? Mas vamos aqui. A área privativa, no apartamento vai ter 1.000 metros quadrados, mais plausível, né? Então, áreas privativas de 1.000 metros. Área comum, então vai ter um parque, eu vou fazer nesse condomínio de prédio, vai ter piscina, vai ter área gourmet, tal, tem que estar tudo escrito. Então, discriminação da área das partes comuns e a fração ideal do terreno. O que é essa fração ideal do terreno? É a cota, por exemplo, assim, os prédios, né, vão ter, cada apartamento vai ter 1.000 metros quadrados, que eu falei. Então, a minha fração ideal vai ser de 1.000 metros do todo. Ou 1.000 metros mais a garagem, 1.000 metros e 1.100 metros é a minha fração ideal do terreno. A elaboração do ato de instituição do condomínio. A destinação dessas unidades tem que estar descrita, se é residencial, se é comercial, se é mista, e isso vai impactar no uso do imóvel, atividade permitida, o valor do IPTU, conflitos condominiais, porque isso aqui é muito comum, gente, principalmente na atualidade. Vocês devem ter visto, ou se vocês não tiveram a oportunidade de ver, por exemplo, a gente tem bastante problema. Hoje está ficando uma coisa mais pacífica, os condomínios edilícios que estão surgindo aí já abordam esse assunto, justamente para evitar esse tipo de problema. Mas quem tinha condomínios, né, viviam em prédios antes da era de Airbnb,
Se você comprou um imóvel antes da era Airbnb, muito provavelmente no seu nas regras condominiais sua, não abordava a questão da destinação dessas unidades, se poderia alugar ou não. Porque é caráter residencial, ok, mas pode ou não alugar? Porque não deixa de ser uma residência. Então, isso foi alvo de debates judiciais. Hoje tem-se um entendimento pacificado quanto a isso, tá? E para evitar, inclusive, chegar ao judiciário, as regras condominiais já vêm tratando desse assunto. Pode ou não pode animal? Existem prédios, convenções condominiais, que não é permitido animais domésticos. Outros são permitidos. Tem contratos, né, convenções condominiais, que pode ter comércio dentro e outros não. Por exemplo, foi, na época, bem famoso no mundo jurídico, que trouxe esse debate à tona na época, foi que uma moradora de um prédio, ela estava vendendo, agora eu não lembro, se era bolo ou se era alguma coisa, era uma coisa de comer. Não sei se era bolo ou era sanduíche, sei lá. Sei que ela estava vendendo, né? E aí ela montou essa coisinha na casa dela para fazer uma renda extra. E ela não posso falar que ela está vendendo bolo, só para exemplificar. E ela está vendendo bolo. E ela colocou lá no grupo do condomínio que ela estava vendendo bolo. Não passou muito tempo e veio a síndica, foi ao apartamento dela, falar que ela não poderia vender porque a convenção condominial falava que a destinação das unidades daquele prédio edilício era residencial e ela estava fazendo um comércio, ainda que não em caráter, ela não estava abrindo a porta para qualquer um chegar e entrar, mas ela estava fazendo comércio dentro do apartamento dela. E aí, né, a gente, né, vamos falar a verdade que isso é... Mas a gente não está aqui para fazer julgamento de valoração moral. Mas o simples fato dela estar vendendo foi alvo de críticas e de questionamento. Querendo ou não, não estavam errados quanto a isso, porque a destinação do imóvel é residencial, não comercial. Aí, por fim, só a título de curiosidade, ela pegou e parou de fazer, não sei se era... Parou de vender o que ela estava vendendo, justamente para evitar a configuração de comércio dentro da casa dela, né? Porque o condomínio edilício tinha destinação residencial e não comercial. Mas, se isso está lá na convenção de condomínio, pode ser evitado. É residencial, mas pode ser comercial. Ou é mista, tanto residencial quanto comercial. Aí, no comercial, por exemplo, aqui, o Airbnb, e também pode ser comercial, eu posso comprar um imóvel, né? Um edifício edilício, um imóvel nesse edifício edilício e alugar para Airbnb. Eu sempre vou alugar esse quarto, esse apartamento. Mas o que? Tem que ter destinação mista, ou então comercial, porque se é comercial, todo mundo vai alugar, mas se é residencial e comercial, tá tudo certo, não estou fingindo lei nenhum. Isso tudo tem que ser verificado, né, na instituição de condomínio. Todas essas questões que eu abordei, né, isso vai impactar no uso do imóvel, a atividade que é permitida ou não, o valor do IPTU, porque vai ter diferença se a destinação é comercial ou é residencial,
e também evita conflitos condominiais. A incorporação imobiliária. Eu falei no começo da aula, né, um pouco sobre a incorporação imobiliária, mas aqui eu só vou dar um embasamento, né, jurídico para o assunto, que a incorporação é vender promessa de futuro. E isso só é permitido com registro, que é a Lei 4.591 de 64. Quais são as obrigações do incorporador? Memorial de incorporação, o projeto aprovado, registro prévio, lá, registrar onde, gente? No Fórum de Registro de Imóveis. Tudo bem, falei isso várias vezes aqui. E a transparência com o adquirente. Por quê? Porque lá no memorial de incorporação tem que estar descrito, inclusive, quais são as frações desses. Tem que ter descrito isso daqui tudo, viu, gente? A convenção de condomínio vai ter que a destinação desse imóvel, quantos metros, o que vai ser de área comum, o que vai ser de área privada. Ah, gente, antes eu vi que eu fui voltar o slide aqui e eu vi que eu pulei um slide. Mas aqui só está falando da convenção de condomínio. Eu vou só ler aqui, só para não pular nenhum slide, né? Que a convenção de condomínio pode ser junto ou depois. A convenção não cria o condomínio, ela organiza o condomínio já criado. Define regras de convivência, direitos e deveres, forma de administração, assembleias e multas. O registro no cartório de imóveis, o condomínio só existe depois do registro. E voltando, né, porque eu estava falando que é a incorporação imobiliária, o memorial de incorporação, o projeto aprovado, o registro prévio, a transparência com o adquirente e também na incorporação imobiliária, é possível ter o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação separa o dinheiro da obra do dinheiro do incorporador. É uma proteção ao comprador. Deixa eu explicar um pouquinho como é que isso funciona. É assim, eu vou explicar de duas formas, como é que assim, na teoria, e como é que isso vai impactar nos contratos de forma prática. O que é o patrimônio de afetação? É assim, quando eu vou lá, né, levar um memorial de incorporação, tudo que é necessário para registro no cartório de imóveis, quando eu estou fazendo um memorial de incorporação, eu já tenho uma ideia base do que vai custar. Tanto é que, para eu vender um imóvel, eu tenho que saber quanto é que eu vou ter de custo, quanto é que eu vou ter de lucro, correto? Correto. Aí, o que é o patrimônio de afetação? É eu pegar o que eu tenho de custo, e aí eu pego o que eu tenho de custo e garanto esse custo. Esse dinheiro, ele vai ficar assim, separado, tá? E aí você vai dar uma garantia às pessoas que vão comprar esse imóvel que, ainda que a obra não seja concluída, você incorporador, tem esse dinheiro para fazer essa obra ser concluída. O que isso impacta na prática? Isso vai, além de dar, né, mais segurança, da proteção ao comprador, isso vai dar garantia aos investidores de que ninguém, em tese, está feito as ressalvas devidas, ninguém vai ficar com prejuízo, ninguém vai levar um calote. Mas na prática, às vezes, infelizmente, isso acontece. Mas, regra geral, só a título de informação, se tem um patrimônio de afetação, o dinheiro separado vai ser o bastante para concluir a obra. Ainda que a incorporadora venha a falir, ou ainda que muitos das pessoas que compraram esse imóvel na planta não paguem,
os que estão pagando vão receber no prazo certo, porque tem o patrimônio de afetação para garantir a obra, e aí depois a incorporadora cobra daqueles que não estão inadimplentes. Então, é uma segurança jurídica a mais. Você, quando for comprar um imóvel na planta, por exemplo, verifica se a construção ela está lá registrada. Aí, onde é que eu vou saber, Natália, que tem patrimônio de afetação? Lá no registro na hora que foi no memorial de incorporação. Pede para ver o memorial de incorporação, naquilo que foi, na hora que é registrado, se tem lá, se é mencionado patrimônio de afetação, se foi dado o patrimônio de afetação em garantia, porque o patrimônio de afetação, isso tem vários benefícios para a incorporadora, né? Além de dar uma segurança para quem vai comprar, para investidores, isso também tem afetação na carga tributária, a gente está falando de tributação, a tributação é diferente. Então, assim, são várias questões que levam uma incorporadora a pôr o patrimônio de afetação. Então, só para resumir, patrimônio de afetação é o quê? É a incorporadora garantindo que essa obra vai ser concluída, ainda que ela venha falir ou aconteça qualquer coisa. Outra coisa que impacta bastante é no distrato. É quando esse contrato de promessa de compra e venda, você comprou o imóvel na planta, tá lá super emocionado, isso acontece, viu, gente? O vendedor é bom, ele é pago para isso, aí você sai na rua ali no stand, aí o vendedor te para e fala assim, nossa, olha que oportunidade boa, isso aqui vai ser investimento em tanto e tal, você fala, não, beleza, vou querer sim. Vai e compra um imóvel na planta. Comprou um imóvel na planta, aí você começou a pagar. Mas depois você viu que não compensava, ou então você viu que não ia mais dar conta de pagar. E aí você quer romper o contrato. O que a lei fala? Fica aí a título de observação, viu, gente? A lei fala que a empresa, a incorporadora, pode reter até 25% do valor que você já pagou. Ou seja, se você paga um ano e depois você desiste, a incorporadora pode reter para ela, a título de indenização, 25% do valor que você pagou. Entretanto, se a incorporadora tiver patrimônio de afetação, a lei fala que esse desconto pode chegar até 50%. A empresa que tem patrimônio de afetação no empreendimento pode reter até 50%. Ou seja, tem bastante diferença, inclusive quando a gente está falando de distrato. Um distrato de uma incorporadora comum, se você desiste do negócio, até 75% é da pessoa que desistiu, 25% da incorporadora. Tem patrimônio de afetação, até 50% é da incorporadora e 25% é da pessoa que... que eu falei? Agora eu me perdi aqui. Então, 25% é da incorporadora, 75% do comprador que desistiu. 50% se tem patrimônio de afetação da incorporadora e 50% é da pessoa que desistiu do negócio. Uma outra diferença também que tem que ser considerada quando a gente está falando de loteamento e desmembramento. O loteamento, o que é um loteamento e o que é um desmembramento? Parece a mesma coisa, mas não é. Loteamento é quando vai abrir vias públicas. Ou seja, a pessoa fala assim, um loteamento ali, sei lá, Morada do Sol, loteamento Morada do Sol. Aí, quando está te oferecendo esse loteamento, entende-se que vai ser aberto vias públicas, vias de passagem, vai ter que ser feito ruas, vai ter que ser feita infraestrutura de esgoto,
água, saneamento básico. Beleza. E desmembramento? Apenas vai dividir a área, não vai abrir via pública. É a diferença básica para você saber se isso que eles estão te vendendo é um loteamento ou um desmembramento. O que então é um registro de loteamento? Para fazer um registro de loteamento, o que é preciso? É preciso de uma aprovação municipal, é preciso um projeto urbanístico e é preciso um registro no cartório de imóveis. E quando a gente está falando de desmembramento? Quando a gente está falando de desmembramento, é a divisão de um terreno em lotes, sem abrir vias públicas. Ou seja, apesar de a gente estar falando de lotes, um loteamento abre vias públicas, a gente está falando de construção de ruas e tudo mais. Um desmembramento não, a gente só vai pegar aquele terreno e vai vender separadamente. A gente não vai abrir vias públicas, a gente não vai fazer infraestrutura de esgoto, de água, saneamento básico, nada disso. Aprovação e registro. Quando a gente está falando de um loteamento, primeiro você precisa do projeto urbanístico, a aprovação na prefeitura, as licenças ambientais, o registro no cartório de imóveis, e só depois você pode vender esses lotes. Já quando a gente está falando de desmembramento, a gente precisa de um projeto simples, a aprovação na prefeitura, o registro no cartório de imóveis, porque você vai sair da matrícula mãe, que era só uma matrícula, agora vão ter outras matrículas. Ou então, vai estar ligado na matrícula mãe e a gente vai só abrir novas matrículas com base na matrícula mãe. Precisa da aprovação da prefeitura, registro no cartório de imóveis e aí depois você pode vender. Os condomínios urbanísticos é uma mistura de regras de condomínio com planejamento urbano. Qual que é a diferença? Condomínio tradicional, né, que é o condomínio previsto no Código Civil, normalmente é vertical, quando a gente está falando de prédios, ou horizontal simples, com áreas comuns internas. E tem o condomínio urbanístico. O que é o condomínio urbanístico? Ele é fechado, é uma forma de parcelamento de solo urbano semelhante a um loteamento fechado, onde as vias internas existem, mas o acesso é controlado. Não é qualquer pessoa que pode entrar. Pessoal, por hoje foi só. É um prazer estar aqui com vocês, sempre. E a gente se vê na próxima aula.